mundo brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade. Quem disse isso foi o grande filósofo Jean Piaget, para falar da importância do brincar para o desenvolvimento infantil. E hoje, aqui na Cidade Mais Infância, a gente vai falar de um assunto bem sério: a brincadeira. Quem nos acompanha nessa conversa de hoje é a doutora Francilena Bessa, que é terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, e a doutora Raquel Petroni, que é terapeuta ocupacional. Então, a gente também conta com a presença dos pais, os pais da Maria Liz e da Maria Flor, que vieram também e vão participar no nosso segundo bloco fazendo perguntas. Eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês, agradecer também à Cidade Mais Infância por esse espaço lindo, colorido, afetuoso, onde a gente está trazendo muita informação e, como eu disse, conversa séria para vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite imensamente. Eu estou encantada com o local. A Cidade Mais Infância é incrível. É muito bacana como profissional da primeira infância, do desenvolvimento infantil, ver um equipamento riquíssimo de possibilidades para as crianças da nossa cidade, né? De todo o estado, turistas. Eu acredito que é um ponto alto, né? A cidade ter um espaço desse. Parabéns para o governo, para o local. Obrigada a você também, Ana, pelo convite, pelo programa, por estar, né, disseminando a infância e todo esse universo que a gente precisa olhar com muito amor, com muito afeto, com muito cuidado. Obrigada, que honra. E a doutora Francilena Bessa já veio aqui outras vezes, né? A gente, inclusive, já gravou também aqui na cidade. Isso, né? Então, assim, as palavras da Raquel já ficaram muito claras, né, em relação a esse... A gente fica até emocionada, eu fico, né? Peço desculpa aqui no momento, mas é um momento muito importante para as nossas profissões, para as nossas crianças, né, para esse mundo que é a infância, né, que precisa ter um olhar mais sério do governo, das instituições privadas, né. Eu estou aqui também representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO 6, e a gente fica muito feliz, Ana, com essa parceria, né, com a TV, né, com o seu programa, que eu virei fã, depois que a gente veio aqui, gravou, né, e a disponibilidade do órgão, né, do governo do estado, dessa cidade que, assim, cada vez que a gente vem, a terceira vez que eu venho, a gente vê mais possibilidades. Eu vim a primeira vez e é como se a gente ainda não conseguisse, eu não consegui enxergar todo o potencial. Da segunda vez a gente já explora ainda mais. E agora, nesse terceiro momento, né, em um momento diferente, né, mas não menos importante, eu acho que a gente precisa estar junto e sempre trabalhando em prol dessa infância que é tão importante e que vai dizer quem a gente vai ser lá na frente. É assim que a gente acredita. Eu quero só, antes de fazer as perguntas para vocês, falar que realmente, gente, ó, quando eu digo assim, brincadeira é coisa séria, gente, é lei, criança tem que brincar. E aqui no Ceará, graças a Deus, essa lei tem sido seguida à risca, viu? Porque são muitos espaços. Quem não conhece a Cidade Mais Infância, venha conhecer. Aqui é tudo muito lindo. Eu sou apaixonada, não posso mais nem dizer nada, porque já está na cara. Mas falando agora do brincar, como profissionais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, a importância da ludicidade no desenvolvimento dessas crianças é fundamental, é indispensável, né? Sim, né? É o nosso carro-chefe, né, Raquel? Na terapia ocupacional, na fisioterapia, na pedagogia, né? Em todas as áreas que se interessam, que estudam a fundo a infância, sabe da importância do brincar, que ele é o meio, né, para a gente atingir os nossos objetivos. Né, Raquel? Tem uma frase que eu adoro que diz, né, uma criança que não brinca é um rio de águas paradas. E a intervenção ou qualquer interação com uma criança sem o brincar é como negar o idioma dela. Então, o brincar é a linguagem da criança, é através desse brincar que ela se comunica, que ela se aproxima, e é o veículo de aprendizagem. Hoje a gente vê um grande investimento em habilidades formais, né? Queremos e desejamos que as crianças aprendam muito, sejam muito produtivas, muito boas, e acaba-se em alguns momentos, esquecendo que o veículo principal é esse brincar.
né? Então, é justamente o investimento no brincar livre, nas possibilidades que vai alicerçar, né? O brincar funciona como uma base, como um alicerce de um prédio que só vai crescer firme se tiver uma boa base, é o brincar na primeira infância. Eu amei essa frase, inclusive eu já vou pedir para o meu editor para ele registrar esse momento que eu vou anotar. Tem várias, vou anotando, que tem um bocado. Pronto. Agora, como é na terapia no dia a dia, ver essa evolução? Deve ser muito, muito prazeroso ver a criança evoluindo. E quais são os atrativos que vocês usam no dia a dia? Porque, assim, eu já entrevistei outros profissionais que diziam assim, Ana, a terapia ela é um pedacinho ali do dia, às vezes não é todo dia, então os pais precisam levar esse conceito para casa, esse conceito da brincadeira, da segurança, do afeto, né? Claro, tudo muito supervisionado. Isso. Ana, o brincar, apesar do nome, né, da brincadeira, ele existe profundos estudos, base teórica, fases do brincar. Na nossa formação técnica acadêmica, nós estudamos isso a fundo. Então, nós vamos ter o brincar mais exploratório, o brincar funcional, o brincar simbólico, o brincar, né, de habilidades formais. Isso existe, né, como você citou, Piaget, que foi um grande estudioso da infância, e ele fez conceitos assim que nós usamos até hoje como base, como referência teórica. Então, nós temos um embasamento para estar olhando esse brincar. E é através dele que a gente orienta as famílias para que dentro do seu cotidiano ela estenda, né, aquelas experiências que nós fazemos em consultório, na intervenção, que elas estendam para o cotidiano, que é como você falou. A intervenção ela vai ser, no meu caso, 50 minutos de um dia de 24 horas, não é todo dia, né, 2 vezes por semana, a maioria das crianças. Então, assim, eu preciso capacitar esses pais, fazerem com que eles comprem a ideia da importância do brincar dentro do dia a dia daquela criança, bem fora das minhas 4 paredes de intervenção, realmente. Agora, que dica você dá para os pais que estão nos assistindo agora de como promover essa autonomia, que inclusive está na sua blusa, né? Essa autonomia com segurança, esse brincar com segurança, ao mesmo tempo deixar a criança, porque toda criança é um pouco desbravadora, né? Eu adoro essa frase, assim, é um lema assim, que eu carrego literalmente aqui no peito, a autonomia. E essa pergunta os pais fazem muito. Que estímulos eu dou? Como eu brinco com a minha criança, né? E eu costumo dizer que a maneira mais saudável de você começar é aproveitando o cotidiano da sua criança, as interações no dia a dia. Então, vou tirar as compras do carro, eu posso pedir a ajuda dessa criança. Ela pode levar uma sacolinha que tem um item, né, leve, assim, que ela consiga. Ela pode tirar a roupinha dela e colocar no cesto, ela pode pegar uma coisa e colocar em outro. Não existe uma sensação melhor, isso a gente experimentar a vida toda, vocês vão concordar comigo, do que se sentir útil e pertencente, né? Então, assim, quando você envolve a criança no cotidiano dela como um ser ativo e potente, ela cresce naturalmente a sua autonomia, a sua segurança, e ela vai vendo as possibilidades que ela pode com também a segurança física, né? Uma criança que nunca deixei ela botar sozinha água no gelágua porque ela pode derrubar. Como ela vai aprender, né? Então, a gente vai dando essa autonomia de forma graduada, supervisionada. Você dá uma pequena ajuda, você tira a ajuda, você vai graduando, mas entendendo que ela pode, né? E que ela precisa de oportunidades, como todos nós precisamos. A nossa vida inteira, para que nós aprendamos algo novo, a gente precisa de oportunidade e de um voto de confiança, né? Isso, eu lembrei agora, hoje vai ser o programa das belas frases, viu? Porque eu lembrei agora de uma frase da Maria Montessori que diz assim: não faça pela criança alguma atividade Perfeito. Que ela está pronta para realizar sozinha. Porque isso você tira a possibilidade de autonomia da criança, não é? Ela não tem como desenvolver habilidades e seu potencial. A gente fala muito hoje, né, no potencial da criança, se for tirada essa oportunidade de vivenciar. Ela precisa a gente fala muito, né, Raquel? O experimentar e o vivenciar. E aí a gente usou, como uma boa cearense, né, como boas cearenses que somos, a gente juntou logo e colocou o experienciar. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Mas o vivenciar e o experimentar, e na infância cabe muito, né? Eu gosto muito desse termo que é experienciar, e a gente proporciona isso no nosso dia a dia com os nossos pequenos.
Agora, também vale salientar, a gente fala muito dessa questão da prática em casa, porque é o dia a dia, né? Os pais estão ali, um final de semana, mas também tem muitos espaços que as pessoas podem sair, o filho socializar. Aqui na cidade, por exemplo, a criança socializa, a criança tem afeto, segurança, supervisão e aprende a dividir, aprende a compartilhar. Isso também é importante, né? Tem uma questão que envolve nossas profissões também, mas que é legal que todo mundo saiba, que é funcionalidade, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu acredito assim, que a cidade mais infância, ela proporciona o indivíduo, no caso a criança, ser mais funcional para a vida dela, porque aqui ela experiencia, né? Todas as, inclusive, leis de trânsito, né? A gente foi entrando ali, a gente foi orientada a andar pela calçada, a passar na faixa de pedestre, tudo em miniatura, a coisa mais linda, né, que tem, e a gente chama de participação social, né? A gente treina muitas vezes isso dentro de 4 paredes, como a Raquel falou, mas isso é um treino de uma atividade. Quando a gente leva a criança para fora, a gente está falando de participação, e esse é o nosso fim. É isso que a gente quer. A autonomia, ela não vai ter se ela for treinada para fazer aquilo num ambiente que a gente chama, em pesquisa, ambiente controlado, onde tem ali uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta abordando, né, e fazendo e ajustando. Mas será que ela consegue fazer isso lá fora, no mundo externo? Porque esse, eu acho que é o nosso grande intuito, a gente que trabalha com infância, né? Isso, a gente... A terapia ocupacional, o termo ocupacional vem de ocupação. Ocupação é o nosso fazer mais significativo, né? Dentro da nossa fase adulta, nosso fazer mais significativo é trabalhar e é sermos independentes, autônomos, gerentes da nossa própria vida, né? Se tira-se isso por alguma adversidade, se tira uma dessas possibilidades, trabalhar ou tomar seu próprio banho, dirigir, tudo, isso impacta muito, né, o nosso cotidiano. Na criança, o fazer mais significativo da infância é o brincar e o estudar, o engajamento acadêmico, né? E aí dentro disso a gente tem também outras áreas da ocupação humana, que é a participação social, as atividades da vida diária que envolvem, né, banho, alimentação, higiene, lazer, né, são as atividades do nosso cotidiano. Então, aqui o interessante é isso, a criança também poder vivenciar as suas diferentes possibilidades de ocupação, né? Ela está projetando ali também para o futuro, o que é que eu quero ser? Qual é o meu lugar no mundo? Como é que eu posso colocar minhas melhores habilidades em prática para me engajar nesse mundo todo? Então, é muito rico, né, essa possibilidade, dentro de um ambiente muito lúdico, como você falou, com afeto, com segurança, com interação, ela tem essa possibilidade de imaginar, de simbolizar toda a vida dela futura. É incrível. De volta com o nosso Desenvolvendo com Afeto hoje, direto da Cidade Mais Infância. Esse espaço colorido, afetuoso e olha, que abriu as portas exclusivamente para a gente vir gravar, viu? A gente tem criança, tem animação hoje, tem colorido e tem também assunto sério, como eu falei no primeiro bloco. Brincadeira. Agora com a palavra, os pais. Oi, boa tarde, meu nome é Fábio, sou o pai da Maria Liz, ela tem 2 anos e... queria saber a respeito das profissionais da área de fisioterapia, como é que eu posso melhorar a questão da parte funcional da Maria Liz, que ela teve um problema, né, de saúde no hora do parto da mãe dela, como é que eu posso dizer, e através da fisioterapia ela vem tendo um processo muito evolutivo, vem cada vez mais melhorando. Se não fosse a fisioterapia, eu não sei se a Maria Liz hoje estaria andando, mas desde o nascimento dela, que ela vem sendo acompanhada. Então, eu queria saber das profissionais o que eu devo fazer para melhorar mais ainda a questão do desenvolvimento dela, como criança ainda. Antes de tudo, eu quero dizer que a Maria Liz, ela não estaria tão bem, né, se ela não tivesse uma família tão dedicada e tão parceira, né, das terapias, tão maravilhosa, como né, o Fábio e a Lili, que é a mãe dela, e que eu tenho a honra de acompanhar há algum tempo já, né? Então, eles chegaram com uma queixa de que a Maria não conseguia rolar, e depois ela não conseguia sentar, e depois ela não conseguia engatinhar, e ela engatinhava do jeitinho dela, né, era, Fábio? E depois ela não conseguia andar. E aí hoje eu encontro a Maria, ela está andando. Aí a gente fica se perguntando, né, sim, quer mais o quê?
quer mais o quê? A gente quer qualidade nesse andar, a gente quer outras etapas, outras habilidades que são mais avançadas e que a gente, enquanto profissional que trabalha diretamente com isso, tanto a terapia ocupacional quanto a fisioterapia, né, a gente vai proporcionar, primeiro, não faltando as terapias, isso eles não fazem, né? E segundo, seguindo as orientações em casa. E aí, o que seriam essas orientações? Por exemplo, eles são, né, tanto o pai quanto a mãe, eles são super criativos. Às vezes eu dou uma dica, eles vêm com vídeos mirabolantes que eu nunca nem tinha pensado. Então, nessa etapa da Maria Liz, que ela está andando, mas ainda tem certo desequilíbrio, né, ela ainda não se sente tão segura, eu acredito que, e ela gosta muito de desafios, né, eu conheço a Maria desde bebê, e eu acredito que criar aqueles circuitos dentro de casa, né, para ela permitir com que ela passe por dentro de um túnel, que ela pule obstáculo, que ela vença alguns desafios, né? Eu acredito que dessa forma vai gerar o desejo dela de fazer e vai aprimorar a habilidade mais alta que ela conquistou, que é o andar, né? Então, eu acho que essa é a dica de fazer brincadeiras, desafios mirabolantes, porque eu sei, pelo que eu conheço dela, que ela se encanta. Quando ela é desafiada, ela se encanta. E jogando essa responsabilidade, né, compartilhando dessa responsabilidade para a família, com essa família em especial, eu sei que vai vir coisa muito boa de lá para cá. Eu queria só aproveitar para reforçar essa questão da criatividade. Tem muitos vídeos na internet, de vídeos, você não precisa de grandes coisas de investimento, não, basta criatividade que criança tem de sobra. Às vezes pintar uma pedrinha, uma bolinha que você brinca ali, de acordo com a idade da criança, com segurança e tudo, mas permitir também que a criança crie, né? Isso tudo com coisas de casa. Isso. Uma dica que eu dei quando a Maria estava sentando, viu, Raquel? Porque, para quem não sabe, né, o sentar no chão, ele não é um sentar funcional, né? Ela já estava grande e ela estava treinando sentar no chão, isso dificulta. A gente precisava que ela sentasse, sentar em algumas alturas. E aí eu dei uma dica, né, para a mãe dela. Disse, Lili, eu queria que ela sentasse, mas não no chão, num banquinho que ficasse mais ou menos, e aí eu exemplifiquei. Sabe como foi que ela fez? Lembra, Fábio? Ela veio, mandou um vídeo, elas pegaram uma gaveta de uma cômoda antiga, viraram, o fundo da gaveta serviu de assento, e eles colocaram uns pés, né, nessa gaveta, que virou um banco exatamente na altura que era mais funcional para essa criança, para ela sair do sentar para o de pé, facilitando essa próxima etapa. E aí eles deram show em mim, né? Porque eu não sabia o que a gente ia criar em casa, e eles vieram com essa proposta que foi fantástica, fora o andador de PVC. Que ali foi sucesso, né? Eles fizeram esses vídeos, né, pra gente insertar no Não programa. é um andador daquele estilo andar já, Deus me livre, né? Que aquilo ali a gente toca fogo, Deus me livre. Mas é um apoio que eles fizeram para ela quando ela começou a andar, que ela se sentiu segura, tranquila, e foi criada pelo pai, e ela começou a fazer isso dentro da própria casa. E depois disso ela desenrolou e está aí andando, e ela é aquilo que a gente chama de milagre, né, da vida. As duas são, na verdade. Ou seja, né, oportunidades. Os pais oportunizaram. Evoluir aí nessas questões da funcionalidade isso. que ele deseja. A gente só deu uma dica. Quem fez tudo foram eles mesmo. Ou seja, promovendo a autonomia, não é? Vamos lá, próxima pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália, sou mãe da Maria Flor, de 2 anos. E é uma satisfação estar aqui, né? Foi um convite muito legal pra gente. E eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber qual atividade que eu posso fazer com a Flor para desenvolver o equilíbrio. Que ela ainda tem um pouquinho ela ainda leva bastante tombo, ela está andando e cai uma vez. Se tem alguma brincadeira que eu possa fazer com ela, que a gente desenvolva essa parte. Como a Francilena falou, as oportunidades e os desafios no próprio cotidiano, eles impõem uma melhora dessas habilidades. A participação dentro das atividades da criança, né? Imagina quando você vai se vestir, você fica num pé só para colocar uma perninha dentro da calça, depois você fica num pé só para colocar a outra. Então, às vezes, a criança ainda está sendo vestida deitada,
para ser mais fácil, porque ela ainda é segura, e a gente vai podendo graduar, né, a dificuldade, vai podendo graduar o desafio dessa criança para que ela vá ajustando as suas habilidades. E aí, naturalmente, ela vai se engajando mais na atividade e ganhando essa segurança, né? Então, o equilíbrio, ele vai sendo, né, trabalhado com o uso, como a Fran também falou, das questões de pequenos circuitos em casa, dessa participação ativa na rotina. Tudo isso vai puxar dessa criança mais função, né? E, consequentemente, ela vai melhorar essas habilidades de base. Agora, você falou aí dessas questões de circuitos e etc., mas criança gosta muito de música, de animação, às vezes é uma musiquinha pule de um pé só, ajude... Perfeito, né? Então, dentro dos interesses e da rotina da criança, não adianta a gente impor atividades onde a criança não vai estar motivada e engajada, envolvida. A criança, ela precisa, ela é muito fiel ao desejo interno dela, né? Ela não faz uma coisa por obrigação, diferente do adulto. A gente faz o que precisa ser feito, né? É um lema. E a criança não, ela precisa. Inclusive, isso é um ponto de base para realmente a consolidação do aprendizado, é ter desejo, significado e engajamento, para que realmente signifique para ela e ela se envolva a ponto de, não, ali eu fiz um aprendizado, porque é importante, eu me engajei, eu me motivei, né? Então, a criança, ela precisa disso. Então, a música de interesse, a atividade, a brincadeira, essa questão do equilíbrio também, as vivências mais amplas, tipo ir correr num parque, na praia, diferentes níveis na areia mais fofinha, mais dura, que tem um pouquinho de desnível, né? É um local que ela pode até cair, que ela vai estar mais em segurança e vai estar aprendendo a vivenciar esse corpo dela. Como é que esse corpo funciona? Ela tem que aprender na prática, vivenciando, experienciando, né, amiga? Agora vamos lá, o papai da Maria tem uma pergunta bem interessante pra gente. Olá, tudo bom? Meu nome é Bruno, eu sou o pai da Maria Flor. Eu queria saber se tem alguma brincadeira própria para a faixa etária dela, de 2, de 5 ou... Nem, Flor? Qual é alguma brincadeira própria para cada faixa etária da idade? Então, Bruno, essa é uma pergunta bem interessante, porque apesar de brincadeira ser brincadeira, criança é criança, mas existe sim estágios do brincar, fases do brincar, de acordo com a maturidade, com as habilidades da criança, que elas vão progredindo. Então, a gente tem que estar atento qual é o tipo de brincadeira, o tipo de desafio que vai estar impondo para aquela criança. Não é legal uma criança que já está grande e está dentro de um espaço que é dos bebezinhos, ou aqueles bebezinhos não podem ir em algum espaço ou em alguma brincadeira, que contenha algo que vá contra a segurança dela, né? Então, principalmente em espaços públicos, em espaços abertos, em espaços onde você tem esse ambiente de brincar muito convidativo, né? Como parques, como aqui na Cidade Mais Infância, que tem N experiências maravilhosas, mas isso tudo é pensado, né, por profissionais, para cada experiência, para cada faixa etária. Então, não é legal mesmo, às vezes você não consegue entender, né, mas por que ele não pode brincar aqui, por que ela não pode brincar ali? Porque existem componentes daquela brincadeira que são adequados, sim, para cada faixa etária. Isso é bem importante da gente estar atento e que sejam as melhores oportunidades para cada idade. Também tem a questão da altura, do peso. Isso, né? São questões de segurança física e são questões também de habilidades envolvidas, capacidades envolvidas naquele tipo de brincadeira. Até para que a criança não se frustre com algo que não é do nível dela, ou também que a criança fique desmotivada com algo que é muito abaixo do nível que ela já está, né? Então, as brincadeiras, elas são pensadas, elas são colocadas dentro do nível daquela faixa etária, tanto o nível motor, cognitivo, né? Todas essas habilidades que ela já tenha de base. E vale lembrar que ninguém mais interessado na segurança, no conforto do filho, do que os pais, né, gente? Então é importante também que os pais tenham essa consciência e respeitem as regras, porque tudo é feito para a segurança das crianças, não é isso? E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostei muito desse formato novo, viu, gente? Quero repetir, já vou avisar aqui para o pessoal da Cidade Mais Infância e eu espero por vocês no nosso próximo encontro. Até lá!